A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado promoveu recentemente um seminário intitulado Caminhos para a Inovação. O subtema do seminário é a ciência no futuro da saúde e dos esportes. Eu vou entrevistar uma das palestrantes neste seminário, que é a Patrícia Brum, que é professora de Fisiologia do Movimento da USP. Patrícia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu vou começar a nossa conversa pedindo para você explicar o que é que você faz, qual é a sua área de interesse, como é o seu trabalho. Então, eu sou fisiologista do exercício, fui formada em Educação Física, fiz o doutorado em Fisiologia do Exercício na USP. Na época, o doutorado estava iniciado, tinha alguns anos de início, então sou uma das primeiras doutoras em Educação Física no Brasil. E eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde eu comecei a trabalhar com fisiologia mais voltado para a parte celular e molecular. E apliquei, voltando ao Brasil, a ciência da fisiologia do exercício. E como é que nós, brasileiros, estamos nessa área da educação física? Olha, eu acredito que nós estamos evoluindo muito bem. A ciência em educação física, eu acredito que ela é muito importante, ela está nas universidades e tem um paralelismo com a criação dos cursos de pós-graduação em educação física e ciência do esporte no Brasil. E nosso primeiro curso de mestrado data de 1977, o primeiro curso de doutorado no Brasil também foi na USP, criado em 1989. Então, nós temos aí 36 anos, 25 anos de doutorado e vem progredindo-se muito. Na década de 90, nós não tínhamos muitos trabalhos, artigos desenvolvidos no Brasil, científicos, de inserção internacional. Hoje, eu tive acesso a avaliação da CAPES. Eu já fui da avaliação do triênio 2007-2009, que avaliou os programas de pós-graduação em Educação Física no Brasil. Estava fora na Noruega este ano passado e também tive acesso aos dados do triênio de 2010-2012. E o que a gente vê é quase 80% de aumento na produção científica na área, com revistas indexadas. Então, eu acredito que a ciência tem crescido bastante em educação física e ciência do esporte no Brasil. Mas esse crescimento, esse progresso, ele está concentrado na região sul-sudeste ou ele está disseminado pelo Brasil? Nós temos hoje em dia 31 programas de educação física no Brasil. Há uma concentração de produção científica na região sudeste e sul, mas nós temos vários programas, sim, já iniciando e já estabelecidos na região norte, nordeste do país, centro-oeste. Especialmente nas universidades federais. Sim, e eu acredito que isso também, por exemplo, esses primeiros cursos que formaram os primeiros doutores, eles ocorreram na região sudeste. Sim. Então, o que nós formamos ali, doutores que vieram de diferentes estados do Brasil e hoje estão de volta e iniciaram os seus programas de pós-graduação nos seus estados, a partir do estabelecimento de programas de MINTER, que é mestrado interinstitucionais, DINTERS, que são doutorados interinstitucionais. Então, os programas que tinham mais experiência, mais experientes, eles ajudavam os programas de outras regiões no Brasil a formar os próprios doutores para iniciar seus próprios programas. Então, isso tem funcionado muito bem e hoje a gente iniciou em 1989 com um programa de doutorado e hoje 60% desses 31 programas no Brasil de pós-graduação em Educação Física tem seu curso de doutorado já. Então, isso mostra um crescimento no país. Até que ponto esse expertise acumulado já está se refletindo na prática, na realidade do atletismo e dos esportes
do Brasil. Ou na própria promoção da saúde, que ou eu acho na que é própria promoção da saúde. Que é um meio em que o esporte, eu acho que seja muito importante também, educação, lazer, inclusão social. Eu acredito que nós deveríamos ter uma maior aproximação, como eu vejo em paralelo em outros países, um paralelismo entre o caminho da ciência e do esporte. E eu acredito que nós precisamos de uma maior aproximação aqui no Brasil. Eu acredito e tenho algumas sugestões que eu até gostaria de colocar no painel, que eu vou participar daqui a pouquinho, sobre o que nós podemos fazer para que essa aproximação ainda seja maior. Porque eu acredito que, por exemplo, centros de excelência. Eu estive agora um ano, acabei de chegar, faz um mês, quase que eu não consigo participar do painel, para falar a verdade, porque eu estou recém-chegada no Brasil de um estágio sabático na Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia. E lá eu tive a oportunidade de participar, de fazer parte de um dos centros de excelência que eles têm no país. É um país pequeno, 5 milhões de habitantes. Todos esses habitantes é 1/4 da cidade de São Paulo. No entanto, eles têm centros de excelência visando a ciência do esporte no país. Então, eles estão espalhados em todos os países. Os doutores passam por esses centros, são como se fosse uma escola. São acadêmicos, não são atletas. Não são, mas o que esses centros de excelência nessas universidades, elas promovem um programa de educação do doutor que vai ser formado ali e essa universidade está próxima da prática. Então, eles têm uma interlocução, sim, com o atleta ou com a população. Eles têm um banco de dados nacional de atleta com dados de avaliação desses atletas e é feito pesquisa, uma aproximação muito grande. Por exemplo, o treinador que foi alguns anos atrás, você sabe que a Noruega é campeã em esqui, né, em várias modalidades de esqui. O treinador fez doutorado e pós-doutorado na universidade e ele trouxe a prática dele para a universidade. Não são muitos que fazem isso, mas, no entanto, eu acho que essa aproximação, essa formação de acadêmicos, não só acadêmicos, mas essa interlocução, essa conversa, eu acredito que deveria ocorrer. Escolas onde se tivesse o acadêmico próximo a quem trabalha da prática, para que eles pudessem ter uma melhor interlocução. Isso é uma ideia, assim, são centros de excelência. Como é que você vê essa perspectiva do Brasil com a realização da Copa e logo em seguida das Olimpíadas? Você acha que o Brasil está se preparando bem para esses dois momentos aí no horizonte? Eu acredito que o Brasil tem bastante interesse, as universidades têm, a USP lançou um programa USP nas Olimpíadas. Então, ela quer receber, sim, os atletas, ela quer ajudar na preparação. Eu acredito que há uma vontade, sim, muito grande, há iniciativas de, por exemplo, de bancos de dados. A Unifesp, por exemplo, tem o programa Atletas do Futuro, onde quer realizar iniciar um banco genômico e proteômico, de dados genômicos e proteômicos de atletas. Tudo isso a universidade está querendo se inserir, sim, ali se eu lhe pedisse para traduzir um pouco esse proteômico e genômico, esse banco de dados aí, o que isso representa na prática, ou que pode representar para o incremento da saúde? Ou conhecer um pouco melhor sobre os nossos atletas. Por exemplo, se você tiver um banco de dados de genômico, dos genes, você extrai DNA do sangue muito facilmente, por exemplo, você pode ter acesso a informações de, por exemplo, variantes genéticas que possam, conhecer um pouco melhor, que possam influenciar ou ter um impacto sobre o desempenho. Você pode visar também a saúde do atleta e ver a susceptibilidade desse atleta de ter algum problema ou não. Você pode trabalhar com detecção de talentos. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha acesso a dados e possamos trabalhar
conjuntamente. Isso eu vi muito proximamente na Noruega, achei muito interessante. Eu acho que a gente deveria partir. Nós temos iniciativas individuais e de universidades, no entanto, eu acredito que a gente tenha que ter uma iniciativa mais conjunta, onde o esporte seja realmente em todos as suas vertentes, que você tenha um olhar conjunto para o esporte, para a promoção do conhecimento. E nesse seu trabalho, também a questão do estudo das dietas, do tipo de alimentação? Sim, vestimenta do atleta, por exemplo, ou mesmo como esse atleta tem que se preparar. Até 1976 era proibido nas maratonas, nos primeiros 10 quilômetros, o atleta se hidratar. Então, é muito importante que haja avanços, sim, e que a ciência ande ao lado do esporte, para evitar o quê? Uma desidratação do atleta durante a prova, ou mesmo a roupa, os acidentes que houveram nos Estados Unidos com aqueles uniformes antigos de futebol americano, mortes por hipertermia. Hoje em dia o uniforme é completa, a tecnologia é completamente diferente, o material das vestimentas esportivas, dos uniformes, você vê nos nadadores, tem menos atrito da água. Então, todos esses avanços tecnológicos, quer seja envolvido na dieta do atleta, na saúde, a proteção, vestimenta, o tipo de tênis que ele usa. Nós temos um trabalho muito interessante na Escola de Educação Física com biomecânica, onde se estuda o calçado do atleta. Então, eu acredito que a gente tenha que aproximar mais o que está sendo feito na universidade para as federações, confederações, clubes. A gente tem que ter iniciativas nesse sentido de promover o esporte e aproximar o conhecimento. E no que diz respeito a doping, estimulantes, anabolizantes? Nós temos também trabalhos, por exemplo, até em experimentação animal, do uso de anabolizantes. Uhum. Então, eu acredito que esse tipo de resultado que nós temos uma professora de bioquímica, a professora Edith Lamar, também trabalhando com isso, o que o anabolizante pode fazer no tecido cardíaco, entendeu? Ele traz fibrose, pode ter problemas, arritmias, e nós temos que conscientizar as pessoas o que o uso de anabolizantes pode fazer, os atletas, né? Eu acredito que isso é um perigo. Hoje em dia, às vezes, tem sempre algum tipo de doping extremamente avançado que ainda não se consegue detectar nos exames antidoping. Então, eu acredito que também, em paralelo, há que haver uma melhor conscientização do atleta do problema do uso de drogas ilícitas, né? O que elas podem, a repercussão mais tarde na saúde desses indivíduos, né? E comparativamente, você que conhece a realidade de diversos países, como é que você classificaria o Brasil no ranking mundial, nesse setor que você representa, na área da saúde voltada para os esportes? Olha, eu não sei como que eu ranquearia. Eu acho que tem meios de você fazer uma busca realmente mais efetiva em bancos de dados e ver ciências do esporte e ver como que nós estaríamos ranqueados. A minha impressão da experiência a minha experiência pessoal que eu tive, eu não acredito que nós estejamos mal, eu acredito que nós estejamos bem. O que nós precisamos é melhor nos articular para que haja uma melhor transferência desse conhecimento para a formação desses atletas e dos preparadores, dos técnicos. Precisa haver uma melhor transferência desse conhecimento. Agora, a pesquisa vai se indo muito bem. A nossa área vem crescendo bastante. No entanto, eu acredito que nós temos que ter em termos de publicações científicas. Não só publicações, o avanço e contribuições, publicações científicas, programas, formação de recursos humanos qualificados. Eu acredito que tudo isso interfira. O que falta talvez sejam políticas mais voltadas para essa aproximação, que aproveitem essa No que se refere ao mercado profissional específico para esse setor, esses profissionais têm sido valorizados? Olha,
Eu acredito que ainda hoje o profissional de educação física e esporte que vai para um programa de pós-graduação e torna-se um doutor, a inserção dele, a grande maioria ainda está como professor universitário. Eu acredito que a gente teria que ter um melhor aproveitamento desses indivíduos na prática, né? Em ter essas pessoas mais próximas nas federações, nas confederações, os clubes, digamos, o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Palmeiras, esses clubes tradicionais, eles já estão absorvendo esse tipo de conhecimento, introduzindo nos seus quadros esse tipo de profissional? Com certeza. Os clubes têm os seus fisioterapeutas especializados, seus preparadores físicos, fisiologistas do exercícios. Eu particularmente conheço alguns, mas eu acredito que a gente ainda precisa otimizar bastante isso. Podemos ter mais. Eu acredito que mais. Patrícia, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Armando. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Patrícia Brum, ela que é especialista em fisiologia do movimento, professora da USP, e que veio participar de um seminário promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, intitulado Caminhos para a Inovação, que este ano discutiu a questão da saúde nos esportes. Quem quiser maiores informações sobre o conteúdo desse seminário, pode entrar no nosso site www.senado.leg.br/e-cidadania. E aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso site www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.